o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, porque nós vamos trazer um tema que vocês já viram aí, né? Vivendo dentro da Babilônia. Nós trouxemos esse texto porque é um tema muito legal, que podemos fazer um paralelo, né, do mundo da Babilônia, lá, o tempo da Babilônia, para os tempos atuais de hoje, né? E o livro que a gente vai trazer é o livro de Daniel, né, o capítulo 1 de Daniel, que fala quando o rei Nabucodonosor sitiou, né, Babilônia, e Deus ele deu a vitória para Nabucodonosor. Então Nabucodonosor pediu para que o chefe dos oficiais trouxessem, né, alguns jovens, os jovens da nobreza, né, que tinham boa aparência, que eram inteligentes. E nesse meio foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego junto com ele, né? Então eles eram jovens, eles eram bem novinhos quando eles foram levados, né? E tem uma parte do capítulo que fala da coragem de Daniel de chegar, né? Porque o rei ele pediu que a mesma comida que ele comia fosse servida para esses jovens, né? Porque em um determinado momento esses jovens eles iam servir ao rei. Então existia uma peneira até chegar, porque eles eram treinados há 3 anos, né, para poderem servir ao rei, né? Então era feita uma peneira, todo um processo para eles irem e servir ao rei. Então tem um determinado momento que Daniel ele se posiciona, apesar de ser muito jovem, ele se posiciona, né? Então a gente vai ler um pouco desse trecho para vocês, né? Que a Kelly vai ler pra gente. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Daniel, como eu falei, apesar de muito jovem, ele soube se posicionar. Não que ele foi rebelde e, não vou comer. Não, mas ele chegou, foi lá com o chefe, né, Aspenaz, o chefe dos oficiais, e pediu para se abster, né, desses alimentos. E Deus, né, Deus estava com ele, né, colocou compaixão em Aspenaz para que ele, né, fizesse aquilo que Daniel estava falando, né, deixasse ele se abster, né, daquilo. Apesar do medo dele de se caso acontecesse alguma coisa, porque aqueles jovens estavam sobre a autoridade dele, né, estavam sobre a proteção dele, cuidado. Então assim, Deus ele teve muita compaixão, e a gente vai, né, falar um pouco desse trecho da coragem, e a gente vai falar 4 decisões que você pode tomar, né, para ser um jovem, né, de coragem, para ser um jovem que vive na Babilônia, né? Porque é isso que queremos trazer, o contexto, né? A coragem de Daniel vivendo em uma Babilônia, né? Vivendo em um lugar hostil, num lugar que era contra aquilo que ele acreditava, né? E o mundo de hoje, né? Porque o mundo de hoje jaz no maligno. Então, assim, nós vivemos numa Babilônia. Nós vivemos uma Babilônia. Então, assim, esse paralelo que a gente vai fazer, e nós vamos trazer 4 dicas que você pode tomar, 4 decisões que você pode tomar para sua vida, para viver dentro dessa Babilônia. Então, meninas, a gente tem uma primeira dica, né, decisão prática que vocês podem estar tomando. Então, nossa primeira decisão, né, é sobre não se ponham em julgo desigual. Tem um versículo bem interessante que eu vou ler para vocês, fica lá em 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, a gente vê muito isso na vida de Daniel. Daniel, ele estava num lugar que era diferente para ele. Ele não se sentia bem naquele ambiente que ele estava, mas ele foi lá por um propósito, né? Quem leu a história sabe. Então, o que a gente pode trazer para nossa vida em relação às nossas roupas? A gente está num mundo onde que
todo tipo de roupa é comum, usar blusinha é comum, usar shortinho é comum, mas pra gente que decidiu agradar a Deus, não é uma coisa legal, não é uma coisa que agrade a Deus. Deus, ele nos ensina a nos vestir moderadamente. O que isso quer dizer? É que você precisa sondar se Deus, ele tá se agradando com aquela sua vestimenta. Colocar a roupa, olhar pro espelho e falar: Senhor, primeiramente, Senhor, essa roupa tá legal? Eu tô te glorificando com essa roupa? Então, pode ser que você tenha até engordado uns quilinhos e essa roupa esteja apertada, porque isso já aconteceu comigo, acredito que já aconteceu com a Jennifer também. Então, gente, é uma coisa comum, a gente engorda, a gente emagrece, mas isso não quer dizer que a gente possa dar vazão àquelas nossas vontades, né? É tipo ter sensibilidade a ouvir a voz de Deus, a ter um coração ensinado, a dizer: Senhor, poxa, essa roupa não tá legal, eu vou colocar uma blusa por cima, pode ser que fique melhor, porque Deus, ele conhece o nosso coração. Isso é uma coisa que vocês precisam entender. Deus, ele conhece teu coração, ele sabe qual é a intenção de você estar usando uma roupa ou não, entendeu? Então, se esse for um problema de você, tudo bem, a gente entende, mas tenha um coração ensinável para ouvir a opinião de outras pessoas. Poxa, tá legal, mãe, essa roupa tá legal, Deus, essa roupa tá legal. E ouve e fala: poxa, não tá legal, então eu vou evitar. Porque é como a gente traz novamente para Daniel. Daniel, ele estava num lugar onde ele seria contaminado, sim, se ele não tomasse uma atitude diferente. Então ele falou bem assim: não, isso pode me levar a desagradar a Deus, aí junto com o mundo. Então eu vou tomar essa decisão de não me contaminar com a comida. Então o que eu entendo com isso, Daniel, ele sabia a área dele de fraqueza, ele se conhecia, e por ele se conhecer, ele se antecipou. Ele foi lá, reconheceu a autoridade que estava acima dele, né? E falou bem assim: não, eu posso comer só legumes e verduras. Ele pediu, ele reconheceu, ele se humilhou àquela autoridade que estava à frente dele. Então, consequentemente, o homem viu a humildade de Daniel, acredito eu, e deixou com que ele comesse só legumes e verduras, consequentemente, os outros amigos dele também. Então, que a gente possa refletir sobre isso na nossa vida, que a gente possa tomar atitudes diferentes, que nos levem, né, a agradar a Deus, não aí com o mundo, né? Nós falamos sobre essa questão da roupa, né, para as meninas, sobre se vestir, porque a moda de hoje é barriguinha de fora, mostrar o corpo. Então a gente fala pra vocês isso, não para que vocês nos levem a mal, não que a gente nunca teve dificuldade com isso, pelo contrário, né? A gente já teve dificuldade não de mostrar a barriga, né? Mas às vezes a roupa ficar um pouco mais apertada, né? Então a gente tem que conhecer o nosso corpo, se o nosso corpo chama mais atenção ou não. Então a gente tem que conhecer isso, né? E a gente fala, né, se tiver meninos aí ouvindo também, não valorize, né, aquilo que as meninas, né, que não querem agradar a Deus fazem, que é vestir roupinha curtinha, mostrar sensualidade, porque o que a gente vê também muito hoje em dia é que os homens, eles valorizam isso. E vocês, homens que querem agradar a Deus, não devem valorizar isso. Pelo contrário, olhe para aquelas meninas que querem agradar a Deus. Aquelas meninas que estão lá vestida mais moderada, olha, poxa, se veste mais moderado, quer agradar a Deus, né? Então, assim, não valorize essas meninas que, tipo assim, não tem uma noção, né? Claro que a gente vai olhar se tem uma maturidade, né, cristã, se não tem, porque muitas vezes não tem uma maturidade, é nova na igreja, isso a gente não pode julgar, né? A pessoa tá chegando agora. Agora aquela que já vai dar uns 3 anos na igreja e continua com o mesmo vestimento, porque assim, eu acredito, né, muito no Espírito Santo, acredito no poder dele para nos auxiliar. Então assim, se eu tenho Cristo na minha vida, o Espírito Santo vem habitar em mim, eu vou ter mudança, né? Eu vou ter mudança na minha vida. Então, tudo aquilo que desagrada a Deus, eu vou começar a mudar para aquilo que agrada a Deus. Então, por isso a gente falou um pouco mais sobre roupa para vocês, meninas, porque é o que o mundo dita hoje em dia, muita sensualidade, muito corpo à mostra. Então, até para ir para academia, a gente não pode se igualar àquelas pessoas. Não que o crente ele não possa fazer academia, é claro que pode,
mas vá lá, coloque seu blusão aqui, né, abaixo da cintura, bem abaixo, né? Então assim, vá com seu blusão, né, seja diferente. Então assim, cuidado com o seu corpo, porque o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E o seu corpo, ele um dia vai ser do seu esposo, né? Então assim, já pensou todo mundo olhar todo o seu corpo, né? Então assim, o seu corpo um dia vai ser um presente para o seu esposo. Assim como os meninos, o seu corpo também vai ser um presente para sua esposa. E o seu olhar valorizando as meninas que querem agradar a Deus vai ser bem melhor. Porque não é aquelas que não querem agradar a Deus que você tem que valorizar. É para aquelas que estão ali tentando, porque não é fácil, né? A gente achar a roupa adequada hoje em dia no mundo, na moda que dita, né? Então a gente vai atrás de roupa, vai atrás de roupa, vai atrás de roupa, e pra gente achar uma roupa que seja legal é bem complicado. Então valoriza aquela minha, poxa, legal o jeito que ela se veste, né? Então é isso, a questão da roupa, né, que a gente quis trazer, né? Porque querendo ou não, a Babilônia é isso, né? O mundo de hoje em dia é olhar para aquilo que não presta, né? Para o mundo, né? Que dita uma regra e você ir contra. Não é isso que eu quero, não é isso que a palavra de Deus fala. Então eu vou o contrário disso. Segundo tópico, não vá a lugar que não lhe convém. Tem um versículo que fala que a gente pode fazer tudo, mas nem tudo nos convém. A gente pode fazer qualquer coisa, né? Mas a gente não pode deixar que nada daquilo nos escravize. Então, por exemplo, um ambiente que pra mim pode ser um ambiente que me leve a pecar, é um ambiente que não é adequado a gente estar. Eu não sei você, mas às vezes eu me sinto mal em certos ambientes. Minha família toda é cristã, mas nem todo mundo, meus avós, meus tios são. Então, que nem a Jennifer, né? Tem ambiente que a gente precisa estar por causa da família, mas que a gente não possa dar vazão àquele lugar para nossa carne, entendeu? Se eu tenho uma dificuldade, todo mundo se conhece. Então, se eu sei que eu tenho uma certa dificuldade com música, vamos se dizer, eu vou colocar um fone, eu vou conversar sobre Deus. E uma coisa bem interessante que os meus pais até compartilharam essa semana, que quando a gente é cheio de Deus, a gente não consegue falar sobre outra coisa a não ser Ele. Então, se você estiver num ambiente, que aquele ambiente seja um ambiente tóxico para você, que vá levar você a dar vazão às suas vontades, você evita. Você faz a diferença naquele ambiente que tiver música ou naquele ambiente que tiver, por exemplo, bebida, se você tiver tido no passado problemas relacionados a isso. Então, seja a luz, que as pessoas possam ver que realmente Deus faz parte da tua vida. Deus, Ele fez aquela transformação na sua vida e você é uma nova pessoa. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente tem uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Então, que você possa ser luz aonde você escolheu estar. Então, eu vou falar agora do terceiro tópico, né? Que é: tenham amigos que sigam o mesmo propósito que você, né? Lá em Daniel, nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles seguiam o mesmo propósito que Daniel, né? Então, assim, tenham amigos que sigam o mesmo propósito. Por exemplo, se eu sou cristã e tenho amigos, meus melhores amigos não são cristãos, não seguem a Cristo, são aqueles amigos que eu procuro conselho, são aqueles amigos que eu falo da minha vida, eu tenho que reavaliar. Por quê? O que acontece? Ele não vai seguir o mesmo propósito que você. E quando você for e pede um conselho, por exemplo, a gente vai fazer aqui uma encenação. A Kelly não é cristã, né? Mas ela é muito minha melhor amiga e eu sempre peço conselho pra ela, né? E eu sou cristã. Kelly, eu tô afim de um menino lá da academia e ele é lindo, mas ele não é cristão. Sério, mano? E por que tu não conversou com ele e saiu? Vocês já saíram? Não, porque eu sou cristã e eu penso que ele não é, então não vale a pena, eu acho. Ai, nada a ver, amiga. Daí é coisa antiga. Acho que você deveria seguir o teu coração. Seguir o coração, é verdade. Do outro jeito, agora a Kelly, minha melhor amiga, ela é cristã, tem o mesmo propósito que eu. Eu vou chegar com ela e vou falar: Kelly, tem um menino muito bonito lá na academia, eu gosto dele,
só que tem um problema, ele não é cristão, mas ele é muito bonito. Ah, amiga, cilada. Deus diz pra gente não se envolver com jogo desigual, então eu acho que você deveria se afastar dessa pessoa. É verdade, né? Porque ele não é cristão, né? Exatamente, não condiz com a sua fé. Isso, é verdade. Viu a diferença? Né? Uma pessoa que está no mesmo propósito que você, ela vai saber te ajudar no momento que você precisar, seguir aqueles conselhos difíceis, né? Tipo, aquelas decisões difíceis que você tem que seguir, né? Uma pessoa que esteja no mesmo pensamento, no mesmo propósito, vai ser melhor, né? Então, tenha amigos que te levantem, que te tragam para Cristo. E muitas das vezes você está dentro da igreja e tem pessoas que não seguem o mesmo propósito, né? Isso você também tem que avaliar, né? E seguir, sempre procurar uma pessoa que queira servir a Deus, queira agradar a Deus, né? Então, assim, não que você não possa ter amizade com descrentes, você pode ter amizade com descrentes, mas com o objetivo de trazer para Cristo, né? É sempre com esse objetivo de trazer, falar de Deus pro seu amigo. Então, assim, você pode ter amigo, sim, que não é cristão, mas com esse objetivo, né? Mas os seus melhores amigos devem ser aqueles que seguem um propósito, que querem agradar a Deus, né? Que estão ali no mesmo pensamento que você. Porque se você quer crescer, se você quer agradar a Deus, fique perto daquelas pessoas que querem agradar a Deus, que têm um propósito de vida, que eu tenho certeza que você vai crescer muito. O outro é, sejam estudiosos. Tava falando agora sobre os meus pais, né? Meus maiores exemplos, gente. Sejam estudiosos, porque é muito importante a gente praticar, não só praticar, mas ler, conhecer a palavra de Deus, porque a gente vai estar preparado para qualquer coisa, qualquer momento, qualquer dificuldade que a gente passar, a gente vai ter a palavra de Deus como nosso alicerce, nossa base principal, seja em pensamentos, seja em relação à atitude, seja a nossa forma de tratar o outro. A gente vai ter a palavra de Deus como nosso manual de vida, a nossa rotina de vida. Então é muito importante a gente ter sempre a palavra de Deus, gente, no nosso coração, porque eu sei bem que, como jovens, a gente tem momentos difíceis, a gente passa por tentações, passa por dificuldades, mas a palavra de Deus, ela vem sempre em primeiro lugar, sabe? Tipo, eu me lembro que teve momentos na minha vida que eu pensei ou eu fiz coisas que, tipo, não convinha a mim, né, fazer. E Deus vinha com a palavra na hora. É isso. O que eu falo sobre pensamentos, Frankelly? Coloco meu pensamento, levo meu pensamento cativo para me tornar obediente a Cristo. Que eu não posso andar ansiosa, que eu tenho que andar segundo a verdade, que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mais a prova das coisas que eu espero. Então, usar a palavra como teu estilo de vida. Eu sei que, tipo, você usando a palavra, você vai ter Deus mais perto de você e você vai ter atitudes de um verdadeiro cristão. E é isso que a gente quer que você seja, uma mulher, um homem segundo o coração de Deus. Que não somos perfeitos, mas a gente está buscando a cada dia agradar a Deus. Como a gente vai agradar a Deus? Lendo a palavra, andando de acordo com a sua vontade, colocando sempre a nossa vontade em segundo plano para dar sempre referência à palavra de Deus, colocando ela como a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. E assim, falamos de ser estudiosos também, mas a gente tem que olhar para Daniel e os amigos dele, né? Que Daniel e os amigos, eles eram estudiosos, eles estudavam muito, e porque lá em Daniel, quando Nabucodonosor pede para trazer, ele pede para trazer pessoas que sejam inteligentes, pessoas que eram sábias. Então, assim, Deus, ele vai abençoar o seu interesse em estudar a palavra, né? Ele vai abençoar, vai trazer entendimento para você. Então, como a Kelly falou, que a Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Tudo tem ali. É através da Bíblia que Deus, ele fala com a gente. Então é lá que a gente vai encontrar o que ele quer para nossa vida, né? O que ele quer que a gente faça. Então é isso. E outra coisa é você ter convicção, né? Daquilo que você fala.
né? Porque nos momentos atuais, né, na Babilônia que estamos vivendo, você vai ter que saber se posicionar, você vai ter que saber falar por que você é cristão, por que você serve a Cristo, por que você escolheu esse caminho e por que você não faz o que é melhor, que é seguir o mundo, né? Aos olhos das pessoas que servem o mundo, né? Então, assim, ser cristão de verdade não é fácil. Não é fácil. Você tem que renunciar a muitas coisas, né? Mas eu tenho certeza que Deus ele tá com você, né? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você possa aprender muito, possa avaliar a sua vida, né? Nesses pontos e ser jovem como Daniel foi, né? Mesmo sendo novo, ele foi e fez a diferença no tempo dele, decidiu não se contaminar com a comida, com o vinho do rei. Mas não é só não se contaminar com a comida, com o vinho do rei. Ele fazendo aquele ato, ele quis dizer que ele não ia se contaminar com a Babilônia, né? Então, o momento que ele decidiu não se contaminar, foi o momento que ele falou isso. Não vou me contaminar com a Babilônia. Então, assim, é a mesma coisa a gente hoje, jovem, a gente tem que levantar a nossa bandeira de cristão, temos que mostrar para as pessoas que estamos aqui para servir a Cristo, servir a um Deus que é maior que todos e que um dia Ele vai vir nos buscar, né, nos levar. Então, assim, seja jovem, firme, né, seja um jovem que saiba falar por que você é cristão, por que você serve a Cristo, né? Então, não esqueça de compartilhar, de dar o gostei aí no nosso vídeo. A gente está se esforçando bastante, né? Tô gripada, mas estou aqui falando com vocês. Então, compartilha, curte, se inscreve, acompanha a gente lá no Instagram, que a gente está soltando muita coisa legal, e muita coisa legal por aí, né? Muito obrigada por assistir até aqui.